Meu nome é Johnny aqui do YouTube aqui, vim fazer outro vídeo aqui com relação à verdade, né, que é uma verdade chateante, né, cara? Porque se você é das pessoas que diz que o mundo é um mundo livre, é, que você pode escolher o seu caminho e ir com suas próprias pernas a qualquer lugar e fazer o que você quiser. Até um pensamento ignorante, você pode sim fazer isso. Mas na sua. Quanto mais próximo chega da verdade, você percebe que não. Que você não pode sair por aí escolhendo tudo que você quer, porque na verdade já tá sendo pré-escolhido por você, cara. Você entende que. Peraí que é o barulho de uma máquina aqui. Que existe a ficção, né, cara? Que começou nos teatros, não sabe o que é um teatro, né? Teatro. Acho que é Teatro de Roma, da Grécia, né? É, é o grego, teatro grego. Aqui começou a história do teatro, né, cara? Pelo que eu me lembro. E ó esse chão aqui, cara. Esse chão ali que é, na verdade, uma representação do mundo espiritual, cara. Não é só o tabuleiro de xadrez. É a luz e as trevas, só que de maneira dimensional. Deixa eu pensar que é. Eu tô tentando fazer aqui um pré-estudo que o mundo não é um lugar livre como você acha que ele é, cara. Porque você sabe que existe esse mundo aqui controlado por pessoas corrompidas. Existe um outro mundo que é controlado por outras entidades corrompidas, né, cara? E aquele mundo de cima que está sendo projetado para baixo está passando todas as suas informações para esse mundo aqui, cara. Para que esse mundo também se torne como outro mundo. Na verdade é como se fosse um karma, né? Diz que é karma. Deixa eu até perguntar pra inteligência artificial mentirosa que o que é o karma? Ação autodeliberado é o que a lei é que você está afetando todos ao seu redor e o mundo espiritual pelas suas atitudes boas ou ruins, né, cara? É aí que entra aquele negócio que você está espalhando trevas ou a luz. Só que você não enxerga isso por causa que seus olhos estão fechados. O tal do terceiro olho, só que o terceiro olho não é aquele negócio demoníaco que você vê lá, cara. Sabe o terceiro olho? O terceiro olho. É, sabe o que é esse negócio aqui, né? Que é representado em quase todos os desenhos japoneses e ocidentais. E nas músicas, né? Tem muita música com esse negócio aqui, terceiro olho. Esse terceiro olho desse jeito que você tá vendo aqui, cara. É o olho capaz de enxergar as dimensões demoníacas, cara. Só que ao mesmo tempo é tipo uma prisão, cara. Esse negócio do terceiro olho aqui é mais para tortura do que qualquer outra coisa, cara. Se você algum dia for incentivado a abrir o seu terceiro olho, não vá cair nisso, cara. Porque é mais para tortura do que qualquer outra coisa. Para a sua tortura, cara. Porque eu falei que o mundo não é livre, é controlado por entidades demoníacas, né? É, então, se supostamente o mundo é, é controlado por entidades demoníacas, você tem que entender que num simples desenho eles colocam isso, cara. Que seria aqui o anime conhecido como ReZero, né, cara?
Daí é esse negócio aqui que você tá vendo, cara, o ReZero. Daí tem aqui os covers aqui originais, né? Que cover é que é a imagem conceitual do anime original. Também tem a imagem dos mangás, cada mangá tem a sua imagem, né? O volume tem a sua imagem. Daí, nessas tal imagens originais, está codificada o que eles realmente estão passando no seu cérebro de maneira inconsciente, cara. Tá vendo isso daqui? Esse daqui é um dos originais. Do anime, né? É do anime, eu tô investigando o anime. O mangá, as light novels, aí é outros, muito mais ainda, coverzinho aqui, original, que tem a mensagem codificada, né, cara? Daí eu já fiz aqui um pouco da verdade aqui relacionada ao mundo espiritual convergindo, convergindo com jogos, né, cara? Porque eu também jogava esses jogos aqui e também assistia bastante animes. E um outro anime eu assisto ainda, mas daí se torna um pouco chato, né, quando você percebe a verdade, né, cara? Que já era um pouco esperado deles, né, cara? Mas agora tá ficando cada vez mais visível, cara. Daí agora eu vou falar do ReZero aqui, sabe? Deixa eu ver aqui o ReZero. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o ReZero. O primeiro, o cover primeiro que você tá vendo aqui, cara. Se você juntar dois covers um do lado do outro, aparece daqui, cara. Tá vendo aqui? É sem sobreposição de nada, só juntar dois covers um do lado do outro. Aqui tem essa felt aqui, é o nome dela, felt. E o seu corpo parece uma pirâmide, né? Que é um cristal e uma pirâmide. É, aqui tem outra pirâmide para baixo, né, cara? Com a ponta para baixo. E aqui dentro, aqui, do vestido da Rain, aqui da Rain, tem outra coisa aqui, cara. Não dá pra entender perfeitamente o que você tá vendo aqui, cara, mas é tipo uma imagem artística. Deixa eu ver aqui, cara. Pera, deixa eu aproximar bastante mesmo. Ah, aqui é uma localidade, cara. Uma localidade nova aqui, um objeto voando aqui. E parece que aqui é umas montanhas, alguma coisa assim. Eu tô vendo aqui, tá parecendo uma montanha da China. Tá vendo aqui, cara? Umas vegetações aqui. E aqui no meio aqui é um artefato flutuante. Mas ao mesmo tempo parece uma silhueta humana, né, cara? É sempre a mesma coisa, né? O anticristo, a cabra e outras entidades, o Moloch, que é o deus touro, né? O deus touro, o deus cabra e a deusa coruja. É basicamente uma repetição infinita dessas entidades, sabe? Você já vai ver o que eu tô dizendo aqui, cara. Aqui é outra face da entidade, mas tá muito distorcido para conseguir enxergar muito bem. Aqui tá vendo aqui que parece aqui uma catarata aqui com umas pedras flutuantes, tá vendo aqui? Bem aqui, ó, embaixinho aqui. E aqui em cima aqui é como se fosse um salão de adoração meio doido, sabe? E aqui o olho de Lúcifer, tá vendo aqui? Ó, aquele olho de Horus lá. Aqui, ó, aqui a pirâmide olho de Horus. Sabe o que é olho de Horus? Aqui, ó. Que que é o olho de Lúcifer, cara. Horus não existe, é olho de Lúcifer. Tá vendo aqui, cara? Espero que dê pra ver aqui, tá vendo aqui, cara? Daí bem aqui nessa área que é o olho de Horus aqui. Isso aqui não dá pra ver perfeitamente, cara. Daí aqui é a pirâmide é o olho de Horus, cara. E aqui é outra pirâmide, mas aqui parece uma outra entidade gordona aqui, agora que eu vi aqui, cara. Parece. Ó, depois certinho o rosto, que bem gordão, cara, bem gordão mesmo aqui, cara. Daí aqui, cara, que você tá vendo aqui que até as duas mãos ficam encaixadinhas uma na outra certinho aqui. Daí aqui dá pra ver que é uma outra localidade, só que parece a Torre da Babilônia, cara. E aqui parece. Tá vendo aqui o raio vermelho, cara? Parece um cristal raio vermelho. Só que aqui daí parece outra localidade para dentro aqui, cara.
Eu tô fazendo esses vídeos aqui porque a verdade não é só o que você vê no anime, é o que você está codificado nas imagens, cara. E na verdade tá codificado na linguagem de trás para frente, que significa que a verdade está codificada, né, cara? Daqui um pouco de sobreposição já começa a causar um pouco da verdade, né, cara? Tem um pouquinho de sobreposição para o lado é, levemente sobreposto, porque você vê aqui que eles estavam com as mãos dadas, né, cara? Certinho. Daí um pouquinho de aproximação revela outra coisa, cara. Pera aí, cara. Daqui revela outra coisa, cara. Tá vendo esse X aqui estranho, cara? Mas aqui é outra localidade porque eu tenho bons olhos, né? Tá vendo direto aqui, cara? Uma água e duas montanhas, né? Ou duas torres. E aqui provavelmente um artefato e mais uma entidade aqui, cara. Dá pra ver mais ou menos aqui. Daí essa talvez joia aqui, sei lá o que que é isso aqui, cara. Parece quase uma lamparina estranha, cara. Então aqui, porque aqui é a parte de baixo, né? O foguinho aqui é a lamparina e o cobertura da lamparina. Mas é estranho, né, cara? Muito estranho. Daí, aqui, nesse lugar aqui, dá pra ver que também parece um pouco uma localidade aqui, um templo demoníaco, não sei se você consegue enxergar. Dois pilares, parece uma entidade, um templo demoníaco. Daí, outros pilares aqui, outro templo demoníaco aqui dentro. Daí aqui dentro, aqui, tá vendo aqui certinho aqui, a água aqui, o reflexo da água. E os pilares da adoração, e lá para trásão parece que é outra dimensão, que parece um pouco aquelas cidades astecas, alguma coisa assim, Maia Azteca, e aqui é o símbolo do Bafomete, né, cara? Olha aqui, cara, a cabeça do Bafomete. É, do, acho que é o mais, quando você mais é, cabeça do Bafomete mais é, pendente, acho que. É, pera aí, cara. Pera aí. Ba... É que tem uns que só tem a forma dele, cara, não é. Ó, esse aqui, cara, é mais ou menos isso. Tá vendo aqui, cara? Ó, que esse triângulo aqui é igualzinho o ponteiro dos mouses também, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Não é exatamente igual, mas é mais ou menos. Você tá vendo aqui que é tipo uma outra localidade e lá para frente também a água e o templo, a água e o templo, é sempre a mesma coisa, a água e o templo. E aqui dá pra ver que outra entidade parece uma cabeça de serpente aqui, né? É que não dá pra entender muito bem, talvez seja um símbolo da deusa, né? E aqui é claramente uma cidade, uma metrópolis aqui no meio aqui um artefato, e aqui também um artefato brilhando, tá vendo aqui, cara? O brilho. E aqui parece a dimensão mais o órgão sexual da mulher, cara. Entende? É... E aqui parece também uma pessoa sentada aqui, cara, e daí essa é a parte, né, que você entende, né, a parte que você entende, daí vai subindo aqui, daí vai aqui, daí aqui dá pra ver, parece um cabelo, né, e daí aqui, será que parece que tá com uma máscara vermelhona e aqui ainda os chifres doidos aqui, não dá pra ver muito bem porque é muita distorção,
Mas aqui também é uma face de insectídeo, agora que eu vi também, né? E aqui em cima é outro demônio aqui, né, cara? Aqui é um cristal de safira, né, se não me engano. Daí. Tá no segundo, né? Tá no segundo. Daí deixa eu ver aqui, cara. Daí ainda mais levemente aproximado, que tá vendo aqui, cara? Levemente aproximado. Para dentro aqui, né? Pro lado, né? Você tá vendo aqui que de novo, cara, uma certa localidade, um lago aqui. Aqui não dá pra entender se é dois pilares de cima, a pirâmide. Sempre tem que ter um lago, cara. E aqui atrás é uma metrópolis ali e um artefato gigantesco pegando fogo, sei lá o que. Parece que tá pegando fogo. E aqui também, cara, só que daí aqui distorceu completamente a imagem. Parece uma metrópole, tá vendo o predinho aqui tudo. E atrás é um pouco de água aqui. Daí deixa eu voltar um pouco pra trás que tá distorcendo demais. Aqui, tá vendo aqui, cara? Ó, o artefato aqui no meio. É o símbolo do X. Daí de novo a cabra, só que daí é um pouquinho diferente, né, cara? Daí. Vamos indo aqui, dá pra ver certamente uma cabeça de uma entidade, mas aqui dentro também meio que uma metrópole de novo, cara. Sempre tem que ter a tal da metrópolis, cara. E aqui as duas pernas, né, para dentro. Daí você acha que você entende, né, cara? Daí as duas pernas aqui e daí uma localidade aqui dentro, né, cara? Não dá nem pra enxergar direito. Pela verdade, tinha que mexer nas cores aqui, cara. Ajustar cores, né, cara? Pera aí. Agora que dá pra ver direito, cara. Deixa eu ver. Contraste. Não tanto contraste. Gama. Tem que dar um pouquinho do preto pra poder trazer a visibilidade. Daí você tá vendo aqui, cara. Aqui claramente aqui, ó, pera aí que o negócio foi demais para o lado, cara. Pera aí. Eu tava aqui, né? Parece que o negócio tá impedindo eu de virar a imagem direito. Aqui parece uma face de um dragão de Komodo, né, cara? Daqui parece uma metrópolis aqui, né? Não sei o que é dois guindastes. Daqui também parece ali os Grand Canyon lá dos Estados Unidos, né? E daí parece um UFO, né? Tipo um disco voador. Uma dimensão lá pra dentro, mas você sabe o que que é aqui? Aqui é as duas pernas da mulher, cara. Você entende aqui, cara? Daí aqui de novo outra localidade. Pera aí, cara. Deixa eu ver até onde que dá pra ir sem. Aqui, tá vendo aqui, cara? Outra localidade. E aqui aparece agora que eu tô vendo aqui é um ovo da deusa, sei lá o que, cara. Que as duas mãos ainda amarrado, né? É o casamento, né? Mas é. Pera aí. É a própria mão da Rain ali, né, cara? A própria mão da Rain. Da Rain. Sabe que a Rain parece que ela tá falando do tipo de sono conhecido como REM, que é o sono dos sonhos pesados, sabe? Aqui a cabeça da cabra é a pirâmide. Ah, aqui claramente, aqui uma entidade, os dois olhos aqui. A cabra de novo, e daí uns chifres, mas acho que esse daqui é o Baphomet versão feminina, cara, sabe? E aqui de novo o símbolo do Baphomet. E aqui uma localidade, tá vendo o que que é? Uma passarela para dentro. Sabe aquelas passarelas de desfile, sabe? Então, daí tá aqui
A passarela desfilar, pra trás tem uma pirâmide. Tá vendo ali, cara? Daí eu desfiz ali a. Esse vídeo deve dar 1 hora, provavelmente, cara. De tanta verdade que tem, cara. Agora que eu vi aqui uma imagem mais bruta, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui essa imagem aqui, cara? Parece um personagem de anime, né? Mas olha os olhinhos aqui, o narizinho aqui e os chifrão que tá vendo aqui, cara. Tem que ver um anime que tinha esse personagem, acho que é o. É o. Darling in the Franxx. Acho que é o. Dar in the Fran XX. É. Todos os robôs, né, cara? Eu quero ver qual que. Acho que é Strelitz, alguma coisa assim. Tem esse. Esse aqui que tem aqui essa parte aqui, mas esse daqui também tem essas orelhas insectoides aqui, insectídeas aqui, tá vendo aqui? Mas é aqui, cara, tá vendo aqui? O precário aqui dentro da cabeça dela tem uma certa localidade com um monte de pilares aqui, cara, tá vendo aqui, cara? Pena que distorce, eu quando aproximo distorce, cara. Mas sem a aproximação máxima dá pra ver aqui, cara. E aqui também, aqui na parte da várias pirâmides na água aqui, tá vendo aqui, cara? Várias pirâmides, todas as pirâmides na água aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? E aqui também é outra cidade, também piramidal, sim. Um monte de pirâmides. Tá vendo aqui, cara? De novo. Parece uma pirâmide, talvez na água, né? De novo. Só que dentro da pirâmide é uma outra localidade e outro reino. E aqui claramente é um olho, né? Um olho. Só que daí aqui também é outra parte da mesma localidade. Daí aqui parece uma entidade fazendo aquela pose lá, tipo um dedo para baixo e dois dedos para baixo, dois dedos para cima e os dois chifres e a não tem olhos, né, cara? É... E aqui um negócio ali perturbador, né, cara? Que aqui também tem um caboclo aqui pelado aqui, com os dois braços aqui, ainda por cima. E com a cara de insetos aí, alguma coisa assim, cara. Daí é só grotesco, né? Grotescos. E daí aqui vai indo para cima, para cima. Daí aqui tem outra entidade sorrindo, tipo um reptilianos. Daí aqui para fora da imagem, cara, tá vendo aqui que é uma entidade também, cara, porque os dois olhos aqui, cara. Os dois olhos é tudo artístico, né? Dois olhos. De novo, é essa parte aqui que está sobreposta, né, cara? Você tá vendo aqui o meião aqui, né? É esse daqui parece o obelisco, né? Mas não é totalmente. Aqui parece outra localidade. Aqui, ó, certinho aqui a cabeça do Bafomete. Se você não vê essa daqui, você tá cego até a morte, cara. Tá vendo aqui? Você já morreu, cara. Você não viu isso aqui. Aqui parece uma torre no meio da água com um olho de Sauron em cima, cara. Tá vendo aqui? Um olho de Sauron em cima aqui. Uma torre e um olho de Sauron em cima. E aqui parece um teatro gigante que tá vendo aqui, cara. Mas é outra dimensão, cara. Eu não sou Deus, cara, mas dá pra saber de tantas repetições o que que é isso daqui. E não dá pra saber muito bem, mas aqui sim uma entidade sentada. É... Aqui, cara, é tipo um papa, assim, tipo um papa aqui embaixo, uma entidade ainda que é meio insectoide aqui. Tem umas antenas, uma roupa meio de papa.
e embaixo do cara tem outra entidade, de outra entidade aqui sentado, com as patas cruzadas e com a cabeça aqui. Aqui tipo a gola dele gigantesca. E lá para trás também tem outra localidade aqui, parece com uma entidade também, né? E aqui, deixa eu ver que vai ter que ajustar as cores de novo, né? Eu tinha esquecido, né? Mas agora eu relembrei de novo, né? Ó, parece uma roda, uma roda especial, sabe? Não pode aumentar muito, 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 porque daí. Tá vendo aqui, cara? Esses caras codificaram tudo isso dentro da imagem, cara, para que alguém fizesse esse trabalho aqui, cara. Mas eles não esperavam que alguém bem intencionado faria esse trabalho. E tá vendo aqui como se fosse uma roda, um X, uma roda, só que aqui dentro tem uma localidade, né, cara? Deixa eu voltar para trás um pouco. Uma localidade aqui parece que é cheia de água, uma pirâmide vai lá para dentro e lá para dentro tem uma luz ultra forte, só que aqui em cima tem tipo um outro artefato gigantesco aqui, cara. Daí aqui também, e aqui tipo como se fosse um cristal flutuante. E outra coisa, talvez um trono ou outro artefato aqui em cima, parece ter um espelho, né? Tá vendo aqui, cara? Daí agora eu tenho que voltar de novo. Aqui quando você não deixa nenhum espaço para a luz alterada, daí ela, você não dá pra ver direito, mas aqui dá pra ver dois olhos, né? Tipo insectídeos, né? Daí aqui é a cabeça da serpente, né? Tipo dois olhos da serpente, mas aqui também é tipo uma plataforma flutuante. E aqui também é tipo outra localidade. Você sabe, é tipo dimensões quebradas, né, cara? É difícil você ver com perfeição toda a realidade sem nunca cometer nenhum erro, porque é meio que surrealista, sabe? Você não cometer nenhum erro, basicamente você não é humano, né, cara? Mas aqui também parece uma localidade, por causa que aqui dá pra ver meio que o horizonte, né? Ou até mesmo o mar para frente, né, cara? Tipo, sei lá, uma imagem tirada de uma torre super alta, né? Que aqui atrás dessa cabeça do papo tem outra localidade. Esses caras colocam tudo isso codificado, né? Aqui a imagem ainda mais para dentro, né, cara? Daí vai se tornando um pouco mais pesado ainda, cara, as imagens que vão aparecendo aqui, né, cara? Daí você viu que tinha algumas imagens ali que é imagem sexual mesmo, né, cara? Imagem sexual, né? Por causa da sobreposição de imagens, né, cara? Daí você tá vendo aqui, cara, que é tipo um artefato flutuante aqui, cara, de novo. E aqui uma passarela, tá vendo aqui certinho, uma passarela para dentro, só que parece no fundo do inferno, né? Tá vendo aqui? Daí aqui é uma entidade, depois daqui é tipo um gato, mas aqui também um corredor para dentro. Tá vendo aqui que é certinho o corredor para dentro? Daí outro corredor para dentro, outra porta. E aqui parece uma imagem do horizonte, tipo uma casa. Uma casa. Aí aqui parece tipo uma zoação com a terra, a bola aqui, né? Tem o trono aqui em cima. E aqui parece uma montanha dividida em dois, talvez seja tal do Monte Sião que fala, né? Mas os caras estão só falando blasfêmia, né, cara? Falando que tudo que Deus escreveu vai dar errado e que ele seria derrotado de qualquer jeito. Tá vendo aqui de novo que essa um monte de pirâmide nas águas, tá vendo aqui, cara? Aqui né, também, né? Aí aqui dá pra ver claramente uma entidade do chifre, né? Os dois olhinhos. Mas lá dentro tem outra localidade, deixa eu ver se dá pra aproximar mais ainda. Pelo que, né, tipo, parece não pirâmides, né? Mas aqui parece uma área costeira aqui, pelo que eu vejo. Uma área meio costeira, semi-costeiras. E aqui de novo um caminho para dentro, ó, tá vendo aqui?
Parece ter a árvore da vida aqui, né, cara? Zoado, né? É zoado mesmo. E aqui, agora que eu vi, parece uma mulher sorrindo com um batom aqui, e só que com meio que uma máscara na cabeça, não dá pra entender exatamente a expressão dela. Deixa eu ver aqui, porque aqui é a costa da menina, né? Ela tá deitada aqui, né? Daí aqui, daí você tirando aqui parece uma boca de mulher sorrindo. Uma máscara estranha, cara. Não dá pra entender claramente esse negócio. Aqui também é uma localidadezinha. E aqui também, tipo, uma metrópolis aqui e algum tipo de portal ou cabeça gigante mesmo, porque dá pra ver as orelhas, né? Você mesmo tem que meio que repetir muitas vezes essas imagens pra poder ver a verdade. Deixa eu ver aqui se eu já mover a cor, né, cara? Aqui, tá vendo aqui, cara? Olha como a verdade se revela, cara. Só você querer enxergar ela. Você não precisa ser Deus para ver a verdade, só você querer ver a verdade, né, cara? Vendo aqui, cara, tipo, parece um templo aquático, mas também tem uma passagem que vai para outro local, que vai para dentro. Mas aqui também, aqui dentro também parece outra passagem para dentro. E aqui também outra passagem reta, sendo levada pelas corredeiras para dentro. E aqui, tipo, uma pequena ilha, talvez. E aqui também um corredor para dentro. E aqui umas montanhas pirâmides de novo. E aqui parece que é um tapete vermelho para dentro de novo. Deixa eu ver aqui, Pera aí, cara. Pena que... Pena que é distorção demais, cara, pra poder enxergar o que tá aqui, cara. Mas aqui tá parecendo um personagem aqui, cara. Os caras fazendo meio que uma zoação dos personagens aqui, cara. Aqui, cara, porque aqui parece um cara de costas com cabelo, mas aqui nas costas, cara, tem outra localidade. Aqui parece um templo demoníaco, alguma coisa assim. Mas a distorção é gigantesca demais, cara. Para que eu possa saber o que tá vendo aqui, cara. Ah, complicado, cara. Parece sim uma outra localidade, mas aqui é uma passarela. E aqui, desde no meio, aqui eu não sei bem o que seria esse negócio aqui, cara. E a água de novo para de trás ali. E aqui é uma outra localidade, pelo que eu vejo aqui, as metrópoles, né, cara? Peraí, cara. De novo, as duas pernas abertas, tá vendo aqui o começo da perna, das duas pernas abertas. E a saia dela levantada, né, cara? Aqui não vai dar pra ver aqui. ah, Dá pra ver. Ah, não. Dá pra ver aqui uma representação do órgão sexual dela, né, cara? Porque aqui tá com a saia dela levantada, né? E aparecendo aqui o órgão sexual dela, só que de maneira meio artística, né, cara? Daí as duas mãozinhas dela ali. Daí aqui a Ren, aqui, que é conhecida como Ren, aqui ela é uma entidade de um olho só, tá vendo aqui o olho dela aqui. E o cabelo dela e ela dormindo aqui, parece que ela tá até meio que sendo levantada assim, né? Pra sofrer um certo tipo de abuso, né, cara? E aqui é outra passagem para dentro, né, cara?
Essas entidades aqui, por experiência própria, elas são oferecidas a quem quiser elas, só que o problema é que você vai ter que pegar o preço inimaginável, por isso que aqui também, tá vendo aqui uma outra passarela para a cabeça do Baphomet, cara. E aqui parece as águas do lado aqui. Daqui a coroa de casamento dela, tá vendo aqui, cara? E aqui é tipo uma outra localidade, um disco voador gigante. Também parece um pouco com uma muralha, talvez. Daí aqui talvez seja o disco voador de novo, né, cara? Mas aqui a boca dela, as orelhas e o cabelo dela, ela dormindo ali, desmaiada e. Você entende, cara? Essas entidades aqui, elas estão falando que elas, elas se entregam pra qualquer cara que queira, só que você entende que você vai ter que pagar o preço inimaginável por isso, né, cara? Aqui parece uma entidade chifruda com a boca aqui também. Isso aqui é uma outra localidade para dentro, né, cara? Daí aqui isso que tá claramente. Se você não vê isso daqui, cara, que os dois pés aqui e as pernas abertas, você é um cego, cara. Você só é um cego. E aqui de novo o símbolo Baphomet e uma entrada para dentro. Tipo um corredor para dentro, né? E aqui. Esse negócio aqui, cara, é talvez uma entidade luminosa, mas no, no lugar conhecido como espaço. Só que não existe espaço. Espaço é uma mentira, né, cara? Existe a dimensão celestial, cara. É desconhecida para o homem, mas para as pessoas que usam muitas drogas, elas conseguem ver o mundo espiritual, só que de maneira ultra psicodélica, né, cara? Desculpa aí esse nariz trancar, me enche o saco, cara, mas deixa eu ver que tem que apertar para desfazer aqui que eu fiz as modificações aqui, cara. Pera aí, cara. E aqui eu não sei bem, cara, o que que tem. Bem aqui em cima, aqui, cara. Tenho certeza, cara. Tomara que não seja aí mais uma. Dá pra ver aqui uma outra localidade, cara. Pela milionésima, quadrilionésima vez. Olha aqui, cara, uma pirâmide, parece umas casas e um campo, né, cara? Um campo, mas aqui dentro também tem outra localidade dentro de outra localidade. É assim que é, cara. Pena que esse negócio de reconstrução de imagens é muito difícil, mas dado-se muito tempo e muita insistência, você consegue extrair um pouco mais de nitidez dessas coisas quadriculares que você tá vendo aqui, cara. Mas complicado, cara, complicado. Daí essa parte aqui que é mais visível, essa demônia aqui com as pernas abertas, né, cara? Você não vê isso aqui, você é um completo estúpido, cara. Perdoe dizer isso, cara. Deixa eu ver que. Peraí. Aqui era pra tirar. É... Estava na terceira, cara. Não, eu tava na quarta já, cara. Cadê aquela lá que. A coitada ali tá com as pernas bem abertas daqui, né? É que você acabou de ver. Daí, ainda mais próximo ainda, tem a outra verdade, né, cara? Aqui a verdadeira face da Felt, né, cara? Quatro olhos. Um, dois, três, quatro. Tá dormindo também. E daí esse daqui, eu não sei, talvez até seja o terceiro olho dela. E o narizinho dela aqui, o cabelo aqui, as duas orelhas, tá vendo aqui? É, dormindo, né? Então, é porque essas entidades também são feitas de escravos, né?
Aqui claramente aqui o sol nascendo aqui numa certa localidade, tá vendo aqui, cara? Certinho, que talvez até seja o Grand Canyon, alguma coisa assim, cara, por causa da força do sol, cara. Mas eu não sou Deus, né, pra saber de todas as coisas, né, cara. Aqui, ó, os pássaros voando e o Grand Canyon, ou aqui até parece uma cidade norte-africana ou sul-africana por causa das florestas, né, cara. E aqui é o chifre, né, chifres gigantes. Mas aqui dá pra ver que ela tem 4 olhos. É, talvez até o terceiro olho aqui, né? E aqui os chifres, né? Mas aqui é outra localidade. E daí aqui de novo outra localidade. Também tem um monte de pirâmides aqui, cara. E aqui parece que umas pernas aqui meio abertas. Daí o vestido, mas daí o vestido. É. Pera aí, daí o vestido vai para. Não dá pra ver aqui a tal da face dela, mas aqui dá pra ver mais ou menos. Parece que ela tá com as mãos abertonas assim. E de novo aquelas pirâmides na água, de novo. De novo pirâmide na água. Parece um negócio meio doido aqui, cara. Essas duas entidades se beijando aqui, né? Que é tipo o olho. Eu não sei bem. Ah, dá pra ver claramente aqui uma localidade, né, cara? Uma localidade. Aqui na água de novo. E aqui de novo outra localidade aqui embaixo aqui, deixa eu ver se eu aproximo, né? Vai que outra pessoa tem olho bom também, né, cara? Outra localidade. Ah, Zoe, né? Que tá escrito que Zoe. Zoe deu os dois R. Zoe, né, cara? Zoe é uma deusa, né, cara? Mas pena que não dá pra ver a face da entidade aqui que tá com as pernas meio abertas. É sempre a Lilith ou outra entidade feminina, né, cara? Ah, daí o nome ali não deixa eu ver ali a face dela, né? Mas aqui de novo, aqui daí é outra localidade, daí uma pirâmide. Daqui de novo que as pirâmides na água. Aqui claramente um portal parecendo tipo uma passarela parecendo que é a entrada aqui. Daí aqui parece outra localidade. Daí aqui os pontos de luz, né, cara? Outra localidade de novo, cara. Uma pirâmide pra cima, outra pra baixo, que parece um corredor também, né, cara? É tudo codificado. O ser humano geralmente nunca vai saber a realidade sobre isso aqui. Por mais que seja inteligente. Só se ele soubesse a história dos reinos. Dos reinos transformados em pó por Deus, né, cara? E parece um monte de entidades aqui. Face de entidades, tá vendo aqui? Mas também é outra localidade, cara. Mesmo parecendo que seja entidade, só isso é outra localidade. Pena que é muita distorção para que eu possa ver totalmente. Tá vendo aqui, cara? Tinha umas metrópoles, o obelisco. Daí vai indo aqui. Daqui parece que o mar, algumas construções. Daqui é uma face demoníaca, claramente, né? Daí aqui é um obelisco, tipo a cidade demoníaca, né? Daí deixa eu ver se eu aumento mais ainda, cara. Essa aqui do meio ali, que era pra ser mais importante, tá difícil de ver, cara. Que claramente uma entidade demoníaca, né? Você tá vendo aqui, né? Realmente é o Baphomet ou a Lilith, né, cara? É aqui uma passagem para o meio. De novo, pera aí.
o gatinho ali, o Puck, né, se não me engano. Deixa eu ver aqui que os caras estão impedindo eu de mexer livremente aqui o cursor aqui, né? Daí de novo, coitado aí, as pernas abertas aí, né? Você tá vendo aqui, né? Daí, deixa eu ver aqui. Tem aquela passagem de outro local para outro local. Tem aqui uma entidade num gritão aqui. E aqui parece uma cidade, mas também parece faces demoníacas, também parece metrópolis lá dentro. E aqui também é uma metrópole. É que você não pode aproximar demais, cara, porque só se aproximar demais que a imagem perde sua definição. Mas aqui, cara, você tem que começar de longe e daí puxar para perto de novo. Aqui parece um pouco uma imagem sexualizada, mas não dá pra ver totalmente. Aqui um reino, parece, né, cara? E aqui uma passarela para o meio de novo, cara. Mas parece ter uma entidade. Talvez tenha uma feminina, porque parece que tem alguns peitos aqui. Tudo. Daqui de novo, tudo lá pra frentão, frentão, frentão. Aqui tem outro, tipo um palácio, talvez. E outra artefato gigante. Daqui parece duas entidades tentando se beijar aqui, né, cara? Só loucura. Mas é verdade, aqui parece um deus chinês, né, cara? Aqui tá vendo aqui o vestidão e os dois bigodes, aquela coroinha lá, um deus chinês, cara. Tá vendo aqui? Certinho. E aqui dentro de toda essa loucura aqui tem outras localidades, mas aqui também tem outra entidade aqui, meio que no seu vestido. E ó, os detalhes que parece ser outra entidade chinesa, né? No cabelo da Ran, que é, tem a tal do Ramsés, né? Cadê a Ran, o nome dela, né, cara? Olha aqui, cara, o chinesinho aqui com os seus cabelinhos ultra estilizados, só que aqui dentro aqui é uma metrópole também, cara. Mas tá vendo aqui, cara, ainda há 3 feixes de luz para cima, uma pirâmide brilhando e daí outros locais lá dentro. Daí aqui é a mágica de uma aranha, aqui de uma raposa, talvez. E aqui por fora, aqui, cara, parece uma imagem da costa para dentro. Agora que eu vi aqui, porque tá vendo aqui mais esbranquiçadão. É, Tem muita codificação aqui, que daqui é um demônio meu gato, né? Tá vendo aqui os dois chifres? Daí deixa eu ver aqui ajustar as cores, né, cara? Ah, daí aqui é o Metrópole de novo. Aqui uma face demoníaca, Metrópole de novo. Daí outra localidade lá pra dentro. Essa imagem aqui não é exatamente 4K, né, cara? Mas com certeza é umas boas tentativas, cara. Tem coisas que é completamente visível. Não é necessário se ser um gênio da codificação, né, cara? Aqui já foi, né, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, não, pera aí. Eu tava aproximando, daí vai aproximando. A coitada ali das pernas abertas. Daí aqui. Pera aí. Essa aqui é a última ou não? Não, aquele ali é a última. Do cover original, né, cara? Daqui de novo aqui uma entidade de 4 olhos, né? Tá vendo aqui 1, 2, 3, 4. Com o cabelo invertido. Agora que eu vi parece duas patas aqui, né, cara? Tá vendo aqui 2 patas e a parte da manga dela seria a parte das patas.
Daí a parte de baixo aqui seria essa entrada aqui para essa dimensão demoníaca, tá vendo aqui? É... Deixa eu voltar mais, cara, porque essa imagem tá muito. Quero achar a cabeça da tal entidade aqui, cara, porque daí vai aqui, aqui a parte do meio, daí aqui, de certo aqui, é pra ser a cabeça dessa tal entidade aqui, cara. Mas é, talvez seja aqui, cara, mas eu não sei não. Não parece totalmente o que eu espero aqui, cara. É muita codificação demoníaca, cara. É muita mesmo. Geralmente ninguém faria um trabalho desse a menos que tivesse consciência completa do peso real de ter feito isso, né, cara? Uma vez que você começa a falar a verdade verdadeira, você abre uma guerra completamente absurda na sua vida. Mas como eu já sempre passei por isso, eu não vejo muita desvantagem de qualquer forma. E aqui, ah, aqui uma entidade bem linguaruda, mas aqui ao mesmo tempo tipo, parece uma entrada da costa de novo. Pera aí. Na verdade eu já notei que tem umas imagens bem sexualizadas aqui, cara, porque aqui já passei as pernas dela viradas para trás, né? Daqui parece que essa mulher ali que é. Acho que ela tá. É, aqui é uma localidade nova. Acho que ela tá aí se abrindo pro caboclo aí, né? Tudo. Daí. Que era passear suas partes baixas, né? Tá vendo aqui? E daí aqui para dentro, aqui, vai indo aqui, uma face demoníaca, daí aqui tem outra pirâmide gigante, daí outra passagem para dentro, e assim vai, cara, mas pra mim que tinha uma outra imagem aqui, cara, que era do Subaru com um olho só, né, cara? É uma imagem um tanto quanto aterrorizante, digamos assim. Aqui, tá vendo aqui? Eu sempre acompanho o Reziro, cara, mas agora que eu não sou só uma criança ignorante, a verdade se torna diferente, né, cara? Vamos ver aqui com a cor invertida. Você entende que as entidades demoníacas existem, cara? Então, se as entidades demoníacas existem, você é que é um ignorante por não saber o resto da verdade, cara. Que era esse um cara aqui com uma entidade pretona com cabeça branca. Essa outra localidade aqui. Deixa eu desfazer de novo, porque o excesso de luz atrapalha. E aqui outra passagem para dentro e outro artefatos, cara. É sempre a mesma coisa, cara. Daí Metrópolis e daqui um super monumentos. Olha daqui, cara. Eu desfazendo, né? Porque o excesso de luz estraga também, cara. Daqui também uma água aqui e o artefatos. E aqui uma entidade iluminada, só que é a face e o sol e o vestido. O sol e o vestido. Aqui, cara, uma passarela aqui para
Na água, passarela na água para a pirâmide, cara. Tá vendo aqui, cara? De novo aquela várias pirâmides na água. E aqui a passarela de frente. Ah, deixa eu ver aqui. Você tem que entender que as entidades existem. Cara, agora que eu vi, cara, uma facezinha aqui, bonita até, só que aqui que você vê que ela divide ela. Aqui a parte mais brilhante é uma mulher aqui com o narizinho aqui e dormindo de novo. E aqui o laço dela tá do ladinho aqui. Tá vendo aqui? É difícil você decodificar toda a verdade não sendo uma entidade demoníaca, né, cara? Aqui parece um mar aqui e uma pedra gigante aqui. E talvez aqui a areia, né, cara? Ah, daqui, de novo, parece ter uma espada, mas é uma entrada para dentro da dimensão, né? Daqui é um cara, caboclo sorrindo, né, cara? Aqui parece o NN parece o falso leão, né, cara? Tem muitas entidades que se determinam como leão. Aqui também é uma passagem para dentro, né? Leão. Vendo aqui os dois olhos do leão aqui, cara. E parece uma metrópole, só que é muita distorção para ver, cara. E aqui no meio, aqui, cara, é o Subaru com um olho só, sabe? Tá vendo aqui, cara? A roupa dele também é uma localidade. E o cabelo dele aqui vai para outro. Aqui uma pirâmide ele emitindo uma holografia. Dentro dessa holografia tem uma entidade aqui. E dá pra ver ela de pé aqui, mas daí tem outras morros aqui. Aqui é deusa cabra ovelha, tá vendo aqui, ó, a boca, os dois olhos e os dois chifrinhos aqui, cara. E daí os dois gatos, né, um dentro do outro, né? Os dois gatinhos. Daí aqui parece que a uma tá dormindo em cima da outra, né? Um negócio meio doido aqui. Daí aqui as pernas dela tá abertas para outro lado, né, cara? Daí uma dormindo em cima da outra. Ah, e aqui de novo parece uma outra entidadezinha, né, cara? Os dois olhos aqui, tudo uma codificação, né, cara? Deixa eu sair daqui, né, cara? Tá começando a me dar uma certa canseira, né, cara? Tinha uma outra aqui que era a imagem mais crítica de todas que eu tenho aqui, cara. Essa aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? Essa aqui é a parte final da verdade, né? Que você vê que é do Subaru ali. Eu tô vendo que é uma caveira aqui. Isso aqui é uma outra localidade. E aqui é uma passarela para outra localidade. Tá vendo aqui? Certinho aqui. Daí é outra. Tipo, uma estrutura que emite um sinal. Daí tem outra estrutura. E essa própria é uma estrutura. Isso aqui é uma passarela também. Daqui também uma outra passarela. Ah, daqui uma entidade chifruda, tipo, só que é outra localidade aqui também e outra entidade debaixo dela. Tá vendo aqui o portal para dentro? Um monte de água e o portal para dentro. Deixa eu voltar um pouco para trás, né? Ah, parece duas áreas costeiras. Aqui é o tipo desse demônio
meio morceguinho aqui, tá vendo que os dois, duas orelhas, o morceguinho ainda sorrindo, né? Isso aqui que é outra localidade. E daí deixa eu tenho que voltar pra trás, né? Pra não poder perder o fio das coisas, né, cara? Tem que ficar ligado com essas localidades estranhas aqui, cara. O ovo, né? Mas a verdade mais bruta que não tem como você não ver isso aqui, cara. Tá vendo aqui as duas pernas da Emília aqui abertas aqui, cara? Daqui é uma passarela para dentro, né, cara? Vendo aqui, cara, as duas pernas abertas dela, a saia dela levantada. E aqui, pelo que eu tinha visto aqui, é tipo um demônio meio insetos, né, cara? Porque aqui tem os dois olhos, daí vai descendo aqui meio insetos. E aqui é outro localidade, mas parece o olho de Sauron, né, cara? Que loucura bruta, né, cara? Mas é a verdade, né, cara? Eu não. Tipo a deusa da fertilidade, né, cara? Daí agora indo para o ReZero, a temporada 3, né? Temporada 3 é atual. Esse daqui é temporada 1, tá vendo aqui, cara? Temporada 1. Esse daqui ainda falta eu fazer. Ah, não, temporada 2, né? Temporada 2. A 1 é aquela ali das pernas ali que você vê aqui. O vermelhinho é a 1, a preta é a 2 e a azul é a 3. Eu não fiz da 2 ainda. Daí eu vou ver aqui. Tá vendo aqui, cara? Que as duas imagens iguais, elas sobrepostas não dá quase nada, cara. Tá vendo aqui, cara? Apesar de que dá pra ver uma face demoníaca aqui, cara. Aqui também, de novo, uma passarela, tudo. Daí um cubo preto. Outra passarela. Aqui parece um monólito, que é tipo uma barra, assim, né? E aqui uma passarela de novo, cara. E parece que é dois feixes de luz para cima, né, cara? Aqui essa imagem até é branca demais, né, cara? Mas vamos ver aqui. Eu gosto muito desse animezinho ReZero aqui, mas é uma adoração a Deus. A Deus, você sabe que a deusa é uma entidade demoníaca conhecida, né, cara? Muito conhecida no mundo antigo e poucamente conhecida no mundo atual. Daí, eles têm que fazer essa adoração meio secreta, assim, para não deixar muito evidente as suas origens pagãs, né, cara? Mas eu também, sim, acompanhei muito a realidade, só que também vi muitos animes, né, cara? Por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui, cara. Tá vendo aqui essa estrutura em U aqui, né, cara? Ó, aqui esse simbologia aqui, o caboclo aqui com os chifres gigantes. Tá vendo aqui, cara? Os japoneses não são inocentes que o ovo aqui, cara. O ovo aqui. E aqui é uma entidade, mas não dá pra ter certeza da sua aparência física. Daqui é uma outra localidade para dentro, lá para dentro. Não dá pra ter certeza, mas com certeza a metrópole, você sabe que é metrópoles e mais metrópoles, né, cara? E aqui é uma imagem meio engraçada, mas é de uma entidade, cara. Parece um meio macaco, sei lá o que que esse cara é aqui, mano. Deixa eu diminuir um pouco, cara, que tá muito. Tá vendo aqui, cara? Ok. Tá vendo aqui, cara? Ó, esse nariz que meio macaco, os dois olhos e o cabeção aqui, né? Daí, essas duas. Aqui tá vendo aqui uma passarela para dentro. Lá um monte de pilares lá, passarela para dentro, tipo uma Veneza super desenvolvida, né, cara?
tanto no anime quanto nessas imagens aqui que você tá vendo. E aqui parece uma outra localidade e três pedras flutuantes, daí que vai para outra localidade com o mar e outras entradas. E aqui é um porco, tá vendo aqui a face do porco? E porco com chifre, né? Aqui tá, é engraçado, né? O porcão com chifre apontado para cima, tá vendo aqui? Porco com chifres, daí aqui é outra entidade, que é outra localidade, que é o mar também, que vai para o lado, que vai para dentro, que também é um artefato, que vai para cima também, que vai para dentro, que parece que um monte de montanhas, e vai para cima também. E aqui também a face do dragão, tá vendo? Um dragão bem forte, bem igualzinho o dragão lá do Dragon's Dogma, tá vendo aqui? A boca dele aqui, os dois olhos, o chifrão. Esse homem macaco aqui, cara, seja lá quem for esse caboclo aqui, mano. Seja quem for o cara ali segurando ali as duas mulheres ao mesmo tempo. Mas é meio que uma zoação, mas pode ser verdade, cara. Os caras geralmente são, são todos, como posso dizer, todos maníacos, maníacos sexuais, né, cara? Maníacos sexuais, né, cara? Essa que é a verdade. Olha aqui, cara, parece que é uma localidade com um salão para dentro, mas também parece uma muralha aqui preta aqui. Como eu disse, quanto mais você aproxima, mais vai perdendo as suas formas, cara. Tá vendo aqui? Uma passarela negrona para dentro, mas é uma pirâmide. Tá vendo aqui que é as águas aqui de novo? Deixa eu ver essas cores aqui, cara. Ó, né? O detalhe perde completamente, cara. Aqui também, cara. Umas águas aqui, as montanhas, que daí leva para outra localidade, para essa muralha, para outra localidade que não dá para saber muito bem, para uma entidade meio coelho aqui, que dá para ver que é essas orelhas de coelhos, para outra. Se tivesse um reconstrutor de imagem automático aqui, que seria muito foda, né, cara? Mas também seria um peso tão grande pro computador que só um profissional iria trabalhar numa coisa tão pesada assim, cara. E o cara iria ter que pagar o preço por falar a verdade também, né, cara? Olha aqui, cara, uma entidade de coelhos. Ó. E aqui é uma passarela para dentro que é uma, uma, uma localidade, né, cara? Tipo uma costa, né? Uma costa. E aqui parece uma entrada, mas também parece um órgão feminino de novo. E daí deixa eu ver que desfazer aqui. Daqui parece uma entidade sentada, mas ao mesmo tempo aqui parece também outra localidade. Tá vendo aqui, cara? É tipo uma cidade aqui, daí aqui dentro é o mar e as nuvens, né, cara? E aqui os chifres aqui, cara. Daí aqui que é a parte bruta aqui é a Emília, né, cara? A Emília parece uma demônia meio cabrito, né, cara? Olha aqui, cara. Ela tem esse chifrinho aqui, daí tem uns olhos meio estranhos. Um demônio meio cabrito, né? Aqui é outras localidades, né? Do mundo espiritual. Daí tem, parece uma entidade sentada com um vestido aqui, cara. Agora que eu vi aqui. É muita representação, parece um Monte Fuji aqui, cara. Aqui, cara, Monte Fuji, aqui tá vendo aqui essa Monte Fuji, mas aqui dentro é outra localidade. E aqui para dentro, tá vendo aqui que nessa sobreposição aqui é outra localidade para dentro, que aqui tem um artefato. Tá vendo aqui de novo, cara? A mesma repetição, daí é outro Monte Fuji, mas é
uma localidade para dentro, e daí aqui dentro tem outra localidade para dentro, e que é as cidades do mundo espiritual, né, cara? E que parece um caboclo sentado com o vestido para cima, né? É... E aqui também, tá vendo aqui? A passagem para dentro deu portal aqui. É aqui também, ó, passagem para dentro, portal aqui. Daí aqui essa tal da deusa cabra aqui, né? Cabrinha, né? Bonita até essa entidade, mas com certeza absoluta não é uma brincadeira, não é para ser engraçado desse jeito, é uma verdade atormentante, né, cara? Não é para ser engraçado, não é para ser uma brincadeira. É uma verdade atormentante, só isso. Cara, né, se você acredita em entidade, se você diz que entidades não existem, você vai só achar que é engraçado. E nunca vai ver a verdade por trás da secreta, né? Que tem toda a verdade secreta. Ah, aqui é uma passagem para dentro, mas uma entidade que parece uma estátua de liberdade, né? Com a coroa, daí aqui de novo também um artefato, mas também vai para dentro. É sempre uma repetição, cara, que parece um órgão feminino, né? Mas daí aqui é um alien. Tá vendo aqui a cabeça do alien aqui? Daí aqui vai para dentro de novo. E aqui é os dois Subarus, um bem pertinho do outro, né? Daqui é uma entidade meio cabra, né? Meio bode. Daí vai indo que repete de novo tudo a mesma coisa que eu falei, né, cara? É que parece uma oficina de Hitler, né, cara? Tá vendo aqui? Bem aqui, aquizinho aqui. Deixa eu ver aqui o. Tá vendo aqui, cara, esse negócio aqui, cara? O sino de Hitler, que diz que é uma teoria, tá vendo? Teoria. Tá vendo bem aqui, cara? É... Eu não tô muito preocupado com o peso de se falar a verdade. Tô mais preocupado com o peso de não se falar a verdade. De ser um covarde, né? Tá vendo aqui esse demônio que parece de um olho só? Isso aqui é a mesma coisa de sempre, cara. Uma passagem, uma entidade de outra localidade, de outra localidade, e vai indo outra localidade, e vai indo aqui outra localidade, e daí por cima outra localidade de novo. E talvez você que deixa, talvez tenha que ver essa realidade aqui para tirar suas próprias conclusões, né, cara? Eu vou tentar falar o que mais parece realista, vendo que um caboclo aqui com a barba, o nariz, os dois olhos e o capacete. Isso aqui é uma outra localidade, cara. As águas, uma localidade. Isso aqui embaixo é outra localidade, daí vai indo, vai indo, vai indo. E uma face de um demônio, né? Outra localidade. E outra localidade de novo. E aqui também parece um pouco o sino de Hitler de novo, né? Quem não sabe muita da verdade só vai achar engraçado, mas quem já investigou a verdade não é pra achar muito engraçado, porque os caras eram só pra oferecer entretenimento para jovens, cara, mas não é bem isso que os caras estão fazendo, né? Os caras estão fazendo a verdade e você tá achando engraçado. Aqui é o cabra aqui, cara. Olha aqui. Chifre o cabra. E parece até um país aqui, né? Aqui é o símbolo de Lúcifer, se não me engano. Ah, parece uma zoação com o órgão da mulher, cara.
Mas daí não aparece mesmo que a simbologia das pernas, mas tudo bem. E daí, aqui de novo, aqui, uma localidade, uma cidade, vai indo. Eu vou falar só do que talvez pareça interessante, né? Aqui de novo, uma passarela para outro lugar. E aqui claramente que é uma entidade com asa aqui sentada aqui, né? Deixa eu ver, eu não vou parar aqui só por estar cansado. Também tem uma certa verdade que quando você começa a falar alguma coisa que desagrada a entidade, você começa a sentir uma canseira surreal, assim, quase uma canseira de desmaio, assim, sabe? Só que não adianta, pela minha experiência, não vai fazer muito efeito, a não ser uma certa vontade de dormir, assim. Aqui parece uma face de mulher, que é tal da deusa com os chifres gigantes para cima, né? Tá vendo aqui? Só que o rosto dela não tá muito bem visível daqui, né? E aqui essas duas faces do Subaru aqui meio que se beijando aqui. É outra entrada para outro lugar. Que aqui também é uma localidade, mas aqui parece uma entrada para outro lugar. Que também é uma entrada para outro lugar. Daí que também entra para outro lugar, que é outro lugar aqui. Que aqui também é um corredor para outro lugar, parece ter um retrato de uma criança aqui, ou um homem japonês aqui, pelo cabelo tudo. E aqui é um outro lugar, aqui na praia, talvez. Aqui é uma passarela de novo para outro lugar, aqui talvez o reino aquáticos. Daí os dois pés aqui, o símbolo da cabra de Lúcifer, daí outra passarela para outro lugar. Daí vai indo, vai outra passarela para outro lugar, tá vendo aqui, cara? Vai indo, vai indo, vai indo. E outra passarela para outro lugar, vai indo. Que dá outra passarela também, outra passarela, que vai chegando é aqui, que é outro lugar aqui, que é uma passarela, mas também uma pirâmide, e de uma piramidezinha, que também é uma outra localidade, mas não dá pra saber pelo nível de distorção, né, cara? Talvez até aqui seja uma localidade meio que no meio da floresta, né, cara? Aqueles caras que sabem que o Brasil já foi habitado por outros tipos de povos, né, cara? Aqui também parece um obelisco vermelhão, tá vendo aqui? No meio, uma esfera aqui, flutuante, parece que tá no certo uma esfera flutuante, tá vendo aqui? Mas aqui uma passarela também, aqui tem uma montanha e aqui parece um anjo, né? Um anjo caído com as duas asas. E aqui em cima não dá pra ver muito bem aqui, é só nas nuvens, né, cara? Mas aqui é uma entidade nos dentes, né, e o olho. Parece aquele Smelter Demon lá, o demônio Smelter lá do Dark Souls. Às vezes é bom ter jogado tantos jogos assim, cara. Você tá vendo aqui que esses Tá vendo aqui esses Melter Demon aqui, cara? Acabou com os design meio zoado, mas daí você, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Daí você pensa, que zoado esse design. Quem que vai ter medo desse cara? Tá vendo aqui? Talvez o suposto Smelter Demon. É tudo uma homenagem às entidades, cara. Você é que tá desligado da verdade. É, desculpa aí tô ficando cada vez mais cansado, né, cara? Aqui é uma outra localidade, tá vendo aqui é uma cidade lá, cara. Aqui até parece uma cidade de Paris, alguma coisa assim. Tá vendo aqui, cara? Mas aqui é uma face de identidade, mas aqui dentro é uma cidade aqui, cara. Talvez até um barquinho aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? Daí entra para dentro, né? Daí aqui é outra localidade, só que daí a distorção é muito grande demais. E aqui a cabra de novo. E aqui os dois olhos, e as antenas e. Pera aí. Os olhos da antena parece um caboclo meio de anime aqui, fazendo tipo uma cara de brabo. Tá vendo aqui os dois olhinhos azuis aqui? E aqui a boca da serpente com a língua aqui meio amarela.
Parece até um T-Rex, né? Só que é meio afinado demais. Aqui é um obelisco, né? Um artefatos. E aí dentro dos olhos dele acho que é outra cidade, né? E outro caminho, de novo, é a mesma coisa. E aí, os dois pés aqui do Subaru que se tornou duas antenas do cara. Se você não acredita em entidades e não acredita em simbologia, você nunca vai ver a verdade. Tá vendo aqui, cara? Daí aqui de novo, aqui é uma passarelas. É um caboclo parece ser sentado aqui, cara. Mas aqui tem dois olhos claros aqui, dois olhinhos claros, mas a face em si é muito distorcida, cara. Daí aqui a Emília que tem um olho só, né? Daí o vestido meio doido, né? Deixa eu ver melhor a face dela aqui, cara. A face é muito afinada demais para poder ver mais ou menos a sua aparência física, né, cara? Mas é tudo a mesma coisa, cara. Aqui parece um tal do UFO, né, cara? Um disco voador. Isso aqui parece um Monte Fuji, mas também é uma passarela. Outra passarela e vai indo infinitamente, cara. Na verdade é quase infinito, quase infinito. Não é totalmente infinito, né, cara? Que daí os caras seriam um deus, né, cara? Mas eles não são deus. As duas faces do Subaru, que dá um demônio careca aqui. Ó, tá vendo aqui que é a passarela para um artefato. Tá vendo aqui? De novo, a mesma coisa, cara. Não tem nem o que você discutir, cara. Talvez você só discuta porque você, talvez, tem uma raiva automática da verdade, né? Que é pirâmide, mas é uma localidade. Mas parece uma mesa com as cadeiras. Tá vendo que é a mesa com as cadeiras? Mesa roxa ainda com as cadeiras. Tá vendo que é as cadeiras? E extravagante, né? Daí aqui, esses dois Subaru aqui se beijando aqui. Não dá pra entender muito bem aqui, mas parece um quadro, talvez, mas não dá pra ver, é muita distorção. Deixa eu voltar um pouquinho. É outra localidade, né? Como sempre. A mesma coisa de sempre aqui, o Bafomete. Mesma coisa de sempre. Daí os dois olhos de novo. Aqui agora dá pra ver que é os dois olhos de um gato, né? Parece uma mulher gato, né? Que daí, pelo tanto estudo que eu fiz aqui, cara. Acho que é a deusa Sekhmet, né, cara? Sekhmet. A deusa gato, né? A deusa gato. Tá vendo aqui a deusa gato? Ou deusa leoa, deusa gato. Tá vendo aqui, cara? Essa aqui mais ou menos, né? Tá vendo aqui, cara? Daí os caras fazem uma imagem meio, mais não muito sexualizada dela. Mas aqui, dá pra ver claramente que os olhos são bem maquiados, né? Deusa gato. Tá vendo aqui? E aqui é uma entrada para, ó, de novo, ó, as dimensões astrais, né, cara? Acho que daí tá na cabeça dela pra significar que é a tua mente que te leva até lá, né, cara? Aqui de novo, outra passarela. É infinito, cara, né? É repetição. Eu também repito demais. Só que, ó, aqui, daí dá pra ver que vai ter quase um Mickey Mouse aqui, mas é um meio que cabra de novo, né? Deusa Sekhmet, né? Você já viu a adoração a Sekhmet ali? Ah, você tem que entender que o mundo não é um lugar livre como você pensa que ele é, cara. É um local de controlado por entidade. Na verdade, isso daqui é um centro de agariação de almas, cara. Tanto para baixo quanto para cima. Para cima, né? Infelizmente, nem mesmo na sua carne comum você pode viver em paz. Você também está sendo atacado. Aqui parece meio que uma mini cidade aqui, mas se eu tivesse talvez um computador da última geração, poderia
usar um programa de reconstrução de imagem. Parece a lua aqui, mas não tenho certeza, cara. Parece um Grand Canyon também, né, cara? Mais ou menos. Aqui esse castelo demoníaco flutuante, mas aqui para dentro é outra coisa. Que também tem uma localidade, mais um artefato flutuante, tipo uma pedra negra, né? Aqui é uma face de um demônio, mas aqui também é uma passarela. Que daí chega em outra cidade, mas aqui parece que é um monumento redondo. Mas também aqui para dentro leva para outro local que também tem um tipo tipo uma catedral circular que tem um tipo um poço, né, um monumento redondo que daí passa para dentro desse lugar que daí chega, né, parece dois pilares caídos, mas não dá nem para saber muito bem, cara. Nossa. Se eu tivesse esse tal computador aí de 50 mil reais, 100 mil reais, né, cara? Aqui é um caboclo aqui sentado aqui, mas é uma face demoníaca. E com o seu chifre e com umas luzes assim, né? Umas luzes assim. Deixa eu desaproximar que talvez eu esteja sempre esquecendo uma pequena coisa aqui. Tão importante, né? Aqui é uma face demoníaca, né, cara? Deixa eu sair daqui. Muita coisa acabando com o trabalho que eu já fiz aqui. Geralmente dá uma canseira inimaginável ou até mesmo uma dor de cabeça extrema, sabe? Aqui é outra pedra flutuante, mas aqui também quer dizer que uma passarela, uma cidade, uma passarela, um artefato, parece até uma torre de tabuleiro, né? De xadrez. Vai para dentro aqui. Aqui também é uma localidade. E aqui parece o órgão sexual da mulher, só que por dentro, né? Aqui é uma passarela para dentro de novo. Que é a silhueta da face do Bafomete, lá do Deus Cabra. Aqui é um monte de pirâmide, né? E talvez até uma área costeira. Costeira. Aqui parece uma mulher sentada, né? Com os dois chifres, deve ser a tal da deusa, né, cara? Na verdade, tá quase parecendo outro negócio aqui, mano. Parece que ela tá com as pernas abertas aqui. Dá pra ver certinho aqui. Eu não tenho a visão perfeita, porque daí seria uma mentira, mas dá pra ver quase que ainda aqui no meio, você sabe, né? Parece um templo gigante, mas aqui dá pra ver claramente que é um pirâmide na água, né? Ah, que parece também pirâmide na água, mas parece um pouquinho com os prédios. E aqui deve ser um barco, né? Claramente um barco. Agora que eu vi melhor que é um barco na areia aqui, cara. Daqui talvez uma certa arca ou monumento estranho que tem dois pilarzinhos aqui e essa tal arca. Talvez tenha um portal para dentro que leva para outro portal, tá vendo? Dois barquinhos certinho aqui. Daqui tipo uma cidade aqui que tem a imagem da águia, né? Que parece uma mulher também de chifres. E com um lago aqui, né? Agora que eu lembrei, aquele estudo lá que tem cidade em formato de chave, né? Aqui uns murão gigante, mas também parece meio que uma foto de uma floresta batida em cima. Interessante mesmo. Essa aqui me deu um pouco de interesse, cara, porque você tá vendo aqui, sabe lá, o Vaticano, é, que
Cadê o... A cidade Vatican, tá vendo aqui, cara? É uma chave, né? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, cara? Só que aqui é na água, né, cara? Na água. Parece que tem um cara segurando uma coroa também, cara. Acho que não há mais nada muito impressionante aqui nessa imagem aqui. Você vê que é tudo em conjunto, né, cara? Todo o mundo ele trabalha em conjunto para uma certa maldade, estilo de vida coletivo, né, cara? Da adoração do anticristo, né, cara? É a mesma coisa, uma passarela para um lugar que também é um monumento e vai indo, vai indo. Olha esse daqui que parece o sol se pondo também, cara. Mas talvez não seja, talvez seja uma certa monumento que serve como falso luz do sol. E que parece sim um templo, tipo uma passagem para um templo demoníaco que lá dentro tem outra localidade. E aqui parece uns portais dos muros da Babilônia, alguma coisa assim, tá vendo aqui? Impressionante, cara. É, Deus maluco que faz uns vídeos de música assim pra ficar meio que o cara pode assistir como se fosse um vídeo de música, mas daí eu não gosto, cara. Não dá pra escutar a voz direito, tá vendo aqui um demônio coelho aqui, cara. Demoninho coelho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma passarela de novo. Meio que um castelo demoníaco. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que agora eu era pra encerrar o vídeo, cara. Mas na verdade, verdadeira mesmo, cara. Eu acho que agora eu vou fazer aqui ao vivo aqui um trabalho do, do temporada 2 que eu não fiz ali, cara. Você mesmo pode fazer isso pessoalmente, cara. Só que a maior parte das pessoas, elas também estão de acordo com a maldade desse mundo. E eles não querem que esse mundo vire num lugar bom. E quer que esse mundo fique para sempre preso na tristeza eterna de que é hoje, né, cara? Deixa eu ver o pretão aqui, ó. O pretão. Vamos ver. Primeiro você tem que jogar a imagem original aqui, né, cara? O CapCut aqui é bem de boa pra você usar ele, cara. Fora que você pode ficar abusando um pouco da paciência do programa aqui também, né, cara? Daí, deixa eu pensar aqui. Daí você duplica a imagem, né, cara? Daí uma é do lado normal e outra do outro lado, né, cara? Porque ela sem ser revertida não faz nada, tá vendo? Duas imagens, uma do lado da outra, não faz nada. Daí pegar essa imagem aqui da direita e virar é, do outro lado. Tá vendo aqui? É aqui que começa o caminho da verdade, cara. Tá vendo aqui? Daí deixa eu ver aqui. O que se pode extrair dessa tal imagem aqui? É baixando. Vendo só daqui do olho aqui, cara.
Esse aqui é uma cabeça da deusa aqui. Um artefato, outro artefato. Aqui claramente é a cabra, né? O nariz da cabra. E o chifre tá vendo aqui, o narizão aqui, o chifre. Daí você tem que pegar uma das duas, daí colocar ela na opacidade 50 e jogar uma contra a outra. Tá vendo aqui, cara? Daí vai indo. Daí é aqui que começa a realidade, né? Daí a verdade se interliga, né, cara? Olha que eu já vi ali a verdade ali, mas vamos fazer um trabalho um pouco ultra rápido aqui, cara. Porque eu já passei bastante das minhas capacidades, né, cara? Já fui muito longe aqui, cara. Uma tal da entidade com os olhos estranhos, acho que é um insectoide, né, cara? Um sectídeo. Que fala, pera aí. E se ela juntar as duas mãos certinho ali, cara? Pera aí. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Parece uma cidade com um super artefato, cara. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que. Ah, já começou assim, cara. Já começou assim. Tá vendo que tem duas pernas abertas, né, cara? Eu já tava esperando isso daí, cara. É a deusa da fertilidade, cara. Você entende o que eu tô falando, né, cara? A deusa da fertilidade. Então, se é a deusa da fertilidade, você entende que ela aprova que seja feito, né? Que ela espera do culto da fertilidade, né? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Eu não sou ignorante, cara. Eu não odeio mulheres, esse negócio aí. Mas eu também acho que a verdade é importante, cara. Você tem que saber o que tá sendo promovido num simples animezinho, né, cara? Deixa eu ver aqui. Não tão pra dentro assim. Vendo ali com as duas pernas abertas ali, deu Baphomet ali, o símbolo do Baphomet. Deixa eu ver aqui se não tem nenhuma outra imagem aqui. Aqui a tal da cabrinha aqui, não aqui. Olha aqui, cara, ainda com duas mãos em cima do chifre dela. Essa ali eu vi uma face de anime aqui, bem aqui, que tá vendo aqui os olhinhos. Aí o Deus Gato ali também. Pera aí. Daí se torna bem invisível, né? Ou pode ser coelho também, né? Mas é mais gatos. Deixa eu ver. Aqui era pra ser o casamento perfeito, daí o órgão sexual da mulher. Deixa eu pensar aqui, cara. Esse aqui acho que já foi, né, cara? Mas tem que ver que você tem que analisar por parte, né, cara? Daí eu tô só focado ali naquela parte sexualizada ali da mulher, né, cara? E aqui também, de novo, é duas pernas abertas, né, cara? É, mais ou menos assim, né, cara? Pera aí. É de novo a cabra de novo, pela milionésima, quadrilionésima vez, né? Se juntar perfeitamente as duas faces da Emília. Pera aí, cara, deixa eu.
que eu tenho que juntar perfeitamente as duas faces dela, né, cara? Ela não tá nem um pouco sorrindo, né, cara? Ela tá numa cara um pouco estranha, né, cara? Daí que ela tá sorrindo, né? Daí. Vamos ver. Ela parece um pouco uma aranha também, né, cara? Queria sobrepor perfeitamente. Eu acho que essa daqui é a sobreposição perfeita dela, né, cara? Daqui é tal das pernas abertas. Daqui também um pouquinho. Ah, peraí, cara. Tem uma outra face ali em cima, né, cara? Aqui forma. E o Subaru se torna o que, cara? Pera aí. É meio engraçado, cara. Meio engraçado. Deixando os dois pescoços certinho ali. Não tem nada muito do Subaru aqui, mano. Subaru meio que é sim uma entidade importante, mas ainda assim ele é tratado como algo não muito importante, né, cara? Muito importante assim, cara. Acho que a parte que mais se interliga com a verdade é a parte em que vem com essas pernas abertas aqui, né? E você já entende logo de cara que é o culto da deusa da fertilidade, né, cara? Não tem o que você fugir dessa verdade aqui, né, cara? É só a verdade que as pessoas se irritam tanto assim, né, cara? Quando as pessoas souberem a verdade, não tem nada que discutir, né, cara? Então, cara, beleza? Acho que eu já passei bastante aqui das capacidades. 1 hora e 40, cara. Nossa. Deixa eu pensar aqui. No mundo tem muitas, muitas representações dessa tal entidade, mas uma que eu sempre lembro aqui, cara, eu acho que é. ah, você entende o que é a. Peraí, cara. Ah, só acho que os caras não vão deixar eu baixar essa imagem, mas tudo bem. Entende que a entidade conhecida como Deus da fertilidade, esses negócios, ela existe de fato. E ela existiu na Terra também, mas hoje em dia eles foram expulsos da sua vida cotidiana na Terra. Eles também podem manifestar, mas não muito, muito sim. Aí eu tenho que colocar o áudio para dentro. Você vê como que até o rosto dela é semelhante? Eles são obrigados a honrar a deusa infinitamente, né, cara? Você vê como ela se faz de burra, assim, mas ela não é burra, assim, ela tá, na verdade, dizendo que ela se diverte muito, né? Com a vida dela, né? Viu?
É engraçado, mas quando você vê todas as partes da verdade, você não acha engraçado, porque você sabe que é, é a verdade que ninguém quer, né, cara? Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar no meu canal aqui de novo, né, cara? Não que eu odeie, assim, os jogos eletrônicos, mas quando você finalmente sai da pura ignorância, você é obrigado a ver a verdade, né, cara? Até porque quando você é atacado no mundo espiritual, você sabe, cara, que não é mais uma brincadeira, é verdade. Porque sempre eu fui atacado no mundo espiritual, né, para as pessoas que não acreditam nisso. Mas daí quando você começa a ver que não importa o que você faça, você pode ser um homem bondoso, você vai ser atacado. Você pode ser um homem mau, você vai ser atacado. Você pode ser um mentiroso, você vai ser atacado. Então, se é para ser uma disputa dessa forma aí, eu acho melhor fazer um trabalho de alerta, né, cara? De alerta, beleza? Obrigado por ter escutado. Tem muitas partes do mundo que se interligam com a verdade, do mundo atual, real, físico aqui, mas daí talvez se torne um pouco menos acreditável se chegar muito perto da verdade, assim, nesse tal mundo aqui que você vê nos dias de hoje, né, cara? Mas você entende que existiu sim o culto da Deus, sabe o que que é? Você sabe que é o culto das bruxas, né? O culto das bruxas, né? O culto das bruxas. Daí eu reservo, né? Culto das bruxas. Beleza. Mas você sabe que existe o culto da deusa, cara. A Ishtar. Deusa, né, cara? A ver aqui, cara, é tudo a mesma verdade, 1 bilhão de vezes recontado para que você não reclame que você foi enganado sem nenhum aviso, né, cara? Sem nenhum aviso. Aqui, essa imagem aqui, cara, que eu acho que é muito boa, tá vendo aqui, cara? O símbolo dela, a estrela, o olho de Lúcifer, né? A lua, as asas, daí a sexualidade, né? O leão, daí a coruja, tudo. Você entende que é o culto da deusa. E a fertilidade, né? As loucuras lá que basicamente não tenho que explicar tão exaustivamente, mas é que as entidades demoníacas gostam de brincar com a mente humana, né, cara? Você tá vendo aqui é uma prova meio que refutável da verdade, né, cara? Beleza? Você tem que ver aí, cara, se essas entidades demoníacas existem, existe também o tal homem conhecido como Jesus, né, cara? Então você que decide o caminho que você escolhe, cara. Mas não sem ser avisado primeiro, né, cara? Eu lancei esse documentário aqui e o trabalho ao vivo, né, cara? E não tem como você dizer que eu manipulei um vídeo ao vivo, né? Aquela última parte ali. E se você de fato não acredita, você não precisa fazer exatamente o que eu fiz ali. E se você tiver um computador excelente, excelente, você pode reconstruir as imagens para ver se supostamente aparece algo mais ainda gritante do que você viu, cara. Beleza? Eu fiz aqui esse meio que um filme de 1 hora e 49 para deixar como prova da verdade, né, cara? Porque talvez as pessoas tiveram uma falsa impressão da minha pessoa achando que eu sou só um cara ignorante que joga jogos, como a maioria dos homens, crianças e adolescentes. Mas eu deixei bem claro no meu canal ali que é anime, teorias e jogos, né, cara? Então eu fiz lá 60 vídeos de jogos, daí vi que claramente é muito poucas visualizações. Daí eu tô fazendo aqui essas teorias, anime teorias, né? E daí
também a teoria sobre os jogos, só que não é teoria, é verdade, né? Mas o que mais é assistido pelos jovens são os animes, né, cara? Então, eu sei que você tem que olhar a verdade e decidir por conta própria, cara. Beleza? Obrigado por ter escutado e que você veja aí, cara, que o mundo não é livre como dizem. E você tá no meio de uma batalha invisível, mas você não vê isso. E muitas pessoas foram desaparecidas por falar a verdade, mas hoje em dia as pessoas estão tão ignorantes que geralmente nem, nem é necessário ir atrás dos caras que falam a verdade. É só você continuar vendo o mundo progredindo para o fim, né? Mas beleza aí, cara. Veja aí que você escolhe aí e que você talvez utilize esse mesmo trabalho para continuar ele daqui da onde eu parei, né, cara? Tem até aqueles cover das light novel lá, do mangá, que são mais criativos, então é mais verdade, né? Mas você já viu o que? É o culto da deusa, cabra, gato, demônios gatos e a sexualidade, né, das mulheres, que quer dizer que é o culto da fertilidade, né? Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado.